do nascimento à morte. O que é que acontece do nascimento à morte? O que é que acontece? Entre o momento em que nascemos e o momento em que morremos, o que é que existe no entretanto? Existe o quê? A vida! Oh, a vida! Amém? E ela é tão boa, é tão bela. Amém? A vida é bela. Diga lá comigo, a vida é bela. Não ouvi nada. A vida é bela. Acho que isto é o título de um filme, não é? Por acaso nunca vi. Mas o título é magnífico. Quem pôs esse título àquele filme, não sei se o filme é fixe. Quem já viu é fixe? Então é fixe. Aqui. Então, mas quem pôs esse título estava inspiradíssimo e foi muito certeiro, não é? A vida é bela. Sabem, às vezes nós é que damos cabo dela. Por acaso até rima e até tem graça. Mas o que eu ia dizer, a vida é bela, mas às vezes nós não a valorizamos o suficiente. Sabem quando é que nós valorizamos a vida o suficiente? Quando estamos doentes, é ou não é verdade? Quando, por exemplo, temos dinheiro e deixamos de ter, aí valorizamos o valor, neste caso do dinheiro. Quando, por exemplo, estamos com um problema familiar, aí valorizamos a família. Vocês sabem que a maior parte das vezes, aquilo que nós valorizamos, normalmente é aquilo que ou perdemos, ou estamos prestes a perder, estamos na iminência de perder, estamos no perigo de perder, então aí é que a gente se lembra de dizer assim, afinal isto que eu tenho tem muito valor, isto é valioso, isto faz falta, isto é importante. Nós temos a grande tendência de desvalorizar aquilo que muitas vezes nós temos todos os dias, e porque temos todos os dias, é um dado adquirido e acabamos por nos esquecer que é uma bênção de Deus, não é? Às vezes a familiaridade que nós temos em relação às coisas faz com que nós as desvalorizemos, não notemos a importância que essas coisas têm na nossa vida. Quando a gente tem a chave do carrinho, chegou ao carro, põe o carro a funcionar e vai para onde quer, quantas vezes nos lembramos de agradecer e de valorizar aquele carro? Quando o carro vai para a oficina e temos que, por exemplo, pedir boleia e depender de alguém, diz, ei, é verdade, ele está aqui todos os dias, hoje está na oficina, não o tenho que pedir ao meu amigo, a este aqui para me dar uma boleia. Aí nós percebemos o valor do carro. Alô? Percebem o que eu estou a dizer? Queridos, vamos valorizar aquilo que nós temos. É tão precioso. E as coisas mais preciosas são aquelas que nós não podemos comprar. E elas são tantas, são as mais valiosas, são as mais preciosas. São aquelas que vêm diretamente do coração de Deus para nós. Nós temos um Deus maravilhoso que nos dá vida. E a vida, ela foi feita para nós a desfrutarmos no seu máximo potencial. Queria falar-vos hoje sobre uma coisa que acontece entre o nascimento e a morte, que se chama crescimento. Quero-vos falar sobre nós podermos crescer. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com o propósito de nós crescermos. Tudo que vive é suposto crescer. E Deus quer que nós cresçamos em todas as dimensões. Amém? Desde que nós nascemos lá, somos formados no ventre da nossa mãe, somos concebidos, não é? No ato da concepção, a partir daquele momento começamos a formar-nos, começamos logo a crescer. O nosso cérebro é pequenininho, não é? Depois começa a formar-se até se tornar um cérebro como nós o temos agora, não é? E é tão lindo estudarmos o cérebro, percebermos como é que o cérebro funciona, não é? É espetacular, é maravilhoso podermos entender e perceber a maravilha da criação de Deus. Amém? Às vezes, e a ciência é espetacular, a ciência é maravilhosa, mas a ciência está-nos a dar muitas respostas de muitos mistérios. E há o perigo de, ao conhecermos os mistérios,
não é? Que a ciência nos vai desvendando, nos possamos firmar nessa ciência e nos esqueçamos no dador da ciência e no dono de toda a ciência que existe, que é o Senhor Criador dos céus e o Criador da terra. Amém! Deus quer que nós cresçamos em todas as dimensões. Deus quer que eu cresça fisicamente, e já lá foi o tempo para eu crescer fisicamente, e pelos vistos o Senhor não foi muito benévolo em relação a mim, mas não faz mal, não é? Foi até onde teve que ser. Deus quer que nós cresçamos emocionalmente. Amém, é muito importante que cresçamos emocionalmente. Porquê? Porque, por exemplo, há pessoas que elas são super talentosas, elas têm um QI extraordinário, mas emocionalmente elas não são pessoas contidas, elas não são pessoas inteligentes emocionalmente, então elas podiam subir, não é? Elas podiam subir a cargos extraordinários, mas elas não conseguem conter as emoções, e isso em vez de ser o QI, é uma mais-valia, e depois essa falta de inteligência emocional acaba por ser uma perda, não é? Alguma coisa que não é tão boa. Outras pessoas não crescem nos seus relacionamentos e não podem liderar, não é? Porquê? Porque elas não conseguem ter boas relações. Deus quer que nós cresçamos na globalidade daquilo que nós somos. Amém? Deus quer que nós cresçamos espiritualmente também. Amém? E Deus quer que nós amadureçamos. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer emocionalmente, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer relacionalmente, eu preciso crescer em todas as áreas da minha vida. Há uma que eu gostaria de crescer, mas acho que já não vai lá, que era um pouquinho mais, não é? Que há pouco eu vos dizia. Essa, eu posso tirar o cavalinho da chuva, já foi o que tinha que ser, mas nas outras áreas em que eu posso crescer, eu quero crescer. A minha pergunta é, quem está aqui que quer crescer? Amém! Vira-te para quem está perto de ti. Obrigado, Rodrigo, tu és uma bênção aqui, estes améns. Escuta, vira-te para quem está perto de ti e diz assim, tu tens que crescer. Amém. O Rodrigo hoje trouxe a viola. Eu pedi-lhe há 15 dias atrás, Rodrigo, onde está a tua viola? Então ele hoje trouxe a viola, que eu gosto muito. É a guitarra, não é viola. É guitarra. É guitarra. Diz ali o André que é guitarra. Então ele hoje trouxe, e a minha esposa estava a dizer, ele trouxe porque tu disseste para trazer. Porque eu já não ouvia com a guitarra dele, ele é maluco por guitarras, não é? Crescer. Já que eu estou a falar no Rodrigo, Nuno, gostas muito do teu filho como ele está, não gostas? Gostas. Se ele ficar 1 ano naquele tamanho, tu gostarias que acontecesse isso? Não. Porquê? É preferível crescer, não é? É suposto que ele cresça. E aliás, os pais quando não veem os seus filhos crescerem, não é? Eles começam a dizer, pá, o que é que se passa aqui? Deixa-me levar ao pediatra para ver. Porquê? Porque para cada idade, para cada estágio, ou para cada estadio, não é? Há um nível de crescimento. Então é por isso que quando se leva um filho ao pediatra, é para justamente ele poder avaliar e ver se ele está no crescimento normal. E dentro daquele intervalo de tempo, ele deve crescer de uma determinada maneira. Antes de eu começar a falar sobre crescermos, eu queria falar sobre 2 conceitos muito importantes na Bíblia. Um conceito chama-se novo nascimento, outro conceito chama-se conversão. Se eu e você não entendermos estes 2 conceitos na Bíblia, nós não vamos entender o que é crescimento. A palavra de Deus nos diz em João 3, e eu peço desculpa, não vou poder parar, vou ler, ok? Porque a hora já vai avançada e não quero deixar de pregar e de vos ensinar esta manhã a palavra de Deus, mas então eu vou ler e vou dizer os textos. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos,
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra de Deus está aqui a falar-nos de dois tipos de nascimento. O nascimento físico, em que nós nascemos concebidos pelo ato de amor do nosso pai e da nossa mãe, não é? Passado 9 meses, processo que todos nós conhecemos, sabemos e pelo qual passamos. Mas a Bíblia nos fala de um outro tipo de nascimento. E diz-nos que quando nós nascemos na carne, nós somos carne, somos físico, mas é necessário que nasçamos no Espírito. Amém? É necessário que nasçamos para Deus, nasçamos interiormente. Amém? A Bíblia nos mostra que o homem é espírito, tem uma alma e mora num corpo. É um espírito, tem uma alma e mora num corpo. Muitas vezes não é muito fácil dissociar, separar o espírito da alma. É muito complicado. Ok? Agora, a Bíblia nos ensina que o nosso espírito é aquela parte de nós que tem comunhão e comunicação com Deus. É aquela parte de nós que anseia por Deus. É aquela parte de nós que tem tendência de amá-lo, de buscá-lo, de procurá-lo. Depois tem aquela parte da nossa alma. Amém? E a nossa alma está muito contida no nosso cérebro, nas nossas emoções, na nossa razão. Enfim, em muitas coisas, e muitas vezes não é muito fácil distinguir a alma do espírito. Isto aqui é outra mensagem, não quero entrar por aqui, está bem? Porque este não é o propósito. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos nascer de novo. Este nascimento espiritual é algo, escute, instantâneo e é operado sobrenaturalmente por Deus, diretamente no nosso coração, diretamente no nosso espírito. Amém? Você está a compreender? Então é algo que acontece. Naquele momento em que nós nascemos de novo, nós começamos a amar a Deus, começamos a interessar-nos pelas coisas de Deus, começamos de alguma forma a despertar para as realidades espirituais. Chama-se a isto novo nascimento. E Jesus Cristo disse a este grande homem religioso, sábio, um homem muito eminente naquela era, chamado Nicodemos, que o procurou. E lhe disse: olha, Nicodemos, tu tens que nascer de novo. E esta é a grande mensagem do cristianismo. O cristianismo nos ensina que não basta vir à igreja. O cristianismo nos ensina que não basta ler a Bíblia. O cristianismo nos ensina que é necessário nascer de novo. Ou seja, é necessário haver um contacto, algo especial, algo sobrenatural que acontece no nosso coração. Amém? Que nós não sabemos explicar muito bem. Tal e qual como eu não sei explicar muito bem quando eu me apaixonei pela minha mulher. Não sei explicar como não é? Que andava 2h30 para ir ver, para ir levar, ir buscar, e uma carrada de coisas. Eu não sei explicar o que é paixão. É difícil explicar, não é? Mas nós sabemos que aconteceu algo no nosso coração. Algo no nosso coração. Amém? Algo no nosso interior que aconteceu. Alô? Compreendemos o novo nascimento? Agora há uma outra coisa que se chama conversão. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler. Diz assim, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim agora. O novo nascimento é algo que acontece com a nossa vontade e é uma intervenção instantânea e sobrenatural de Deus no nosso coração. Amém? Depois há aquilo que se chama a conversão. A conversão é um processo de transformação e de mudança. E este processo, a palavra processo já significa que não é instantâneo, certo? E há outra coisa, para além de não ser instantâneo, por isso ser um processo, é da responsabilidade do homem. Ou seja, Deus dá-nos o empurrão,
naquele contacto especial que nós temos com Ele, depois somos nós quem temos que fazer o nosso caminho. É por isso que, tendo nós nascido da mesma maneira espiritualmente, uns crescem mais, outros crescem menos, uns crescem mais depressa, outros crescem mais devagar. Todos nós crescemos, não é? Pelo menos é suposto que assim seja, mas já depende de nós, é nossa responsabilidade. Não é da minha esposa, não é do Bruno, é minha responsabilidade. Amém? Este é um processo que demora toda a vida. Este é um processo que demora toda a vida. Por isso, o título da minha mensagem, do nascimento à morte. Até mesmo quando estivermos quase a morrer, ainda podemos estar a crescer. Amém? Ainda podemos estar quase a crescer. Então, queridos, é importante que nós entendamos e percebamos isto. Eu vou só dar um instantezinho para eles sossegarem um pouquinho. Alô, já posso captar outra vez a vossa atenção? Escute, é verdade ou não é verdade que quando nós vamos a Deus, Deus aceita-nos como estamos, como somos, da forma como estivermos? É verdade ou não é verdade? Sim ou não é verdade? O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, não foi assim que ele foi recebido. Ele ia como um mendigo mal cheiroso, ele ia podre, entre aspas, não é? Ele ia, mas foi assim que o pai o abraçou. E é assim que o pai nos recebe. Amém? Mas sabem, Deus recebe-nos como nós estamos, mas porque Ele nos ama tanto, 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 Ele não quer que nós fiquemos como nós estamos. Ele quer que nós iniciemos um processo de transformação. Um processo que nós podemos chamar de mudança. Um processo que nós podemos chamar até de transformação. Amém? Porque Ele tem um objetivo. Ele tem um alvo. Que nós sejamos ou cresçamos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então vejam, nós temos um objetivo. Nós temos, como podemos dizer assim, um estereótipo, ou pelo menos um exemplo a quem nós temos que seguir. E quem temos que seguir é Jesus. Para onde temos que olhar é para Jesus. E às vezes nós perdemos tempo demais a olhar uns para os outros. Ele quer que nós cresçamos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Eu posso ser um exemplo para vós, mas à medida que vocês olharem para vós, eu posso e devo ser um exemplo para vós. Amém? Mas eu quero vos dizer, se vocês olharem muito para mim, vocês vão encontrar muitos defeitos e muitas falhas. Porque eu ainda estou no processo de crescimento. Quero crescer, quero amadurecer, quero deixar-me transformar, quero ser melhor pai, melhor marido, melhor pastor, melhor amigo, melhor, quero. Tudo o que for possível, eu quero. Amém? Agora, depende também e muito de mim. Amém? Deus ama-nos como estamos, como chegamos, como somos, mas depois Ele quer fazer em nós um processo de transformação. Amém? E já que eu usei o exemplo do mendigo, eu já dei muitos abraços em mendigos. Mas depois disse-lhe assim, não queres tomar um banho? Não queres roupa lavada? Porque nós temos um lugar onde damos banho e damos roupa lavada. Olha, tu és recebido como estás, mas olha, há um estado melhor do que o teu. Há algo melhor, tu podes já te ter esquecido. Podes ter esquecido, mas olha, tomar um banhinho é bom. E ter roupa lavada também. Vocês não perceberam o que eu quis vos dizer? Vocês perceberam mais ou menos? Sim? Ou seja, há algo para além do lugar onde eu estou que é melhor, que eu não conheço. O facto de eu conhecer o que eu conheço não significa que eu saiba tudo, que eu perceba tudo, que eu tenha tudo. Há muito mais para além daquilo que eu tenho. Você está a compreender o que eu quero dizer? Bem, só estou na introdução. Este é o meu problema. Só estou na introdução e já estou aqui há 20 minutos. Eu acho que eu vou ficar mesmo por aqui. Porque senão o resto que eu tenho que é tão bom vai ter que ser muito à pressa.
Os irmãos dão-me 15 minutos? Dão ou não? Mas dão para dar. Sim? Então vamos lá. Eu coloquei aqui que nós, quando chegamos a Jesus, somos como diamantes. Vocês sabem como é que são os diamantes? O Arthur lá em Angola, diamantes. Eu lembro-me, a minha mãe e eu morávamos perto de uma zona chamada Lunda. Lunda é a terra dos diamantes em Angola. E às vezes apareciam pessoas para vender diamantes. Hein, Lídio? Tu és de Cabo Verde, não é? És de Cabo Verde. Angola tem muitos diamantes. É um país riquíssimo. Vocês sabem que a África do Sul é o país dos diamantes e a Holanda. Mas um diamante, é preciso conhecer um diamante. A minha mãe nunca comprou diamantes. Sabem porquê? Porque ela não sabia se eram diamantes, se eram vidros. Havia uma forma que era o martelo e parti-los, não é? Mas um diamante bruto, vocês já viram um diamante bruto? Alguém já viu um diamante bruto e um diamante polido? Polido já viram, de certeza, né? Aí muitos anéisinhos. Um diamante bruto, quem olha para aquilo e não saiba que é um diamante, joga aquilo para o lixo, sem saber o valor que lá está. Porquê? Porque ele precisa realmente, para ser valorizado, para ter o valor que tem, que é muito caro, caríssimo, não é? de acordo com os quilates que for, ele precisa passar por um processo de quê? De polimento. Não é? Acho que se chama de lapidação, não é? Lapidação, não é dilapidação, isso é outra coisa. Lapidação, não é? Então, é preciso passar, mas depois o que é que acontece? Um produto, algo que é bruto, que não vale, quem olha para aquilo não sabe o que está ali, acaba por se transformar em algo de grande valor. Alô! Você sabe o que é que eu quero dizer nesta manhã? Que quando um homem chega a Jesus, ele vem em estado bruto. Não estou a chamá-lo bruto, estou a dizer que vem em estado bruto. Significa o quê? Que ele vem com tantas coisas que ele precisa passar pelo polimento. E sabe quem é que lhe dá o polimento? O primeiro polimento é Jesus, afagando-o, beijando, tirando-lhe aquelas roupas, colocando-lhe umas roupas novas, colocando-lhe o anel, as alparcas nos pés, amém? Fazendo dele uma pessoa com dignidade, amém? Fazendo aquele processo de transformação todo. Então, ele começa a perceber e a entender o valor que ele tem. Amém? Então, queridos, é muito importante que nós saibamos que precisamos passar por este processo de crescimento, de transformação, de valorização. O propósito da vida não é vencer. O propósito da vida é crescer. Este é o propósito da vida. Quando eu cresço, eu vou vencer. Amém? Se eu crescer, eu vou vencer. Mas se eu penso só em vencer, sem crescer, as minhas vitórias, elas serão vitórias muito ténues e muito passageiras. Agora, se eu me dedicar a crescer, automaticamente o vencer vem por acréscimo. Sempre é assim. Ia falar-vos sobre Romanos capítulo 12, em que fala do processo de transformação, mas vou passar rapidamente para 7 coisinhas pequenas que nos ajudam a crescer, que nos ajudam neste processo de transformação, que nos ajudam neste processo de transformação. A palavra de Deus diz-nos em 2 Coríntios 3,18: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez mais, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Diz que estamos sendo transformados. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados. Diga lá comigo: estou sendo transformado. Agora vira-te para o teu irmão e diz: tu estás sendo transformado. Esta palavra transformado no grego é a palavra que vocês já ouviram falar, metamorfose. E o que é metamorfose senão um processo de transformação de uma larva numa bonita borboleta? Não é? A gente olha para a larva e diz que tão feia, não é? Mas passado algum tempo, ela entra por aqueles processos de crescimento e de formação, e quando nós vamos a ver, é o inseto mais lindo que pode haver. Penso que seja um inseto, não é? É? Que maravilha! Mas nenhum de nós se lembra de quando ela ainda estava em estado de larva, não é? Ou em estado larval. Só
lhe damos valor quando ela atingiu o seu máximo potencial. Deus quer que eu e tu possamos atingir o nosso máximo potencial. Amém? Deus quer que eu e tu cresçamos em todas as dimensões da nossa vida. Deus quer que eu e tu possamos ocupar-nos daquelas áreas que sabemos que são áreas de fraqueza para nós. Então, deixa-me partilhar rapidamente contigo estas 6 pequeninas coisinhas. Em primeiro lugar, se tu queres crescer, tu tens que te autoavaliar. Autoavaliação. É importante que nós avaliemos a nossa vida. E sabem, eu descobri uma coisa, que até uma determinada altura da nossa vida nós vamos vivendo. E quando chega aí por volta dos 40, nós começamos a parar um bocadinho. E começamos a pensar, o que é que eu tenho feito da minha vida? Sabiam disso? O que é que eu tenho feito da minha vida? Então é importante que nós consigamos avaliar o que temos feito da vida. Certo? A nossa vida tem sido o quê? Uma semente ou a nossa vida tem sido um desperdício? Os poucos anos, e estou a falar poucos em relação à eternidade, que nós vivemos nesta terra, será que eles serão para ser desperdiçados na bebedeira, na droga, em confusões, com isto e com aquilo? Será que é para isso? Não é? Não sermos felizes? Será que é este o objetivo da vida? Avaliarmos as coisas é muito importante, para chegarmos à conclusão se a nossa vida está a valer a pena ser vivida ou se não está a valer. Se não está a valer, é momento de parar e dizer, o que é que eu preciso mudar para valer a pena? Alô? O que é que eu preciso mudar para valer a pena? O que é que eu preciso mudar no meu casamento? O que é que eu preciso mudar no meu trabalho? O que é que eu preciso mudar na minha relação com Deus? O que é que eu preciso mudar na minha relação com os meus filhos? E podemos crescer. Amém? Ninguém cresce sem avaliar primeiro. Amém? Ouçam, crescer dói. Não pense que crescer não dói. Até são conhecidas as dores de crescimento. Há uma determinada idade que os filhos, dói-me aqui, dói-me ali. Leva-se o filho ao médico e diz, ele está com dores de crescimento. Não é? Os ossos estão a começar a esticar-se. Há ali uma série de coisas que estão a esticar e que muitas vezes dói. Então, diga lá comigo, crescer dói. Mudar dói. Quem é que quer mudar verdadeiramente? Quem quer crescer? Quem quer crescer? Vamos pôr assim. Quem quer crescer? Querido, se você quer crescer, você tem que mudar. Não há crescimento sem mudança. E o pior é que esta palavra mudar é um gigante. É um fantasma para nós. É ou não é verdade? Quem é que gosta de mudar? Ninguém. Ninguém. Quem é que quer crescer? Todos. Quem é que quer mudar? Quem é que quer crescer? Quem é que quer mudar? É porque uma coisa está associada à outra. Eu não cresço se eu não mudo. Então, meu querido, se tu tens desejo de crescer, também tem que estar acompanhado com desejo de mudar. Segunda coisa, conhecermos-nos a nós próprios. É fundamental termos uma autoconsciência daquilo que nós somos. A natureza humana parece dotar as pessoas da capacidade de julgar todos, menos a elas próprias. É ou não é verdade? Nós temos uma consciência tão apurada, conseguimos julgar todos e tudo, menos a nós próprios. É por isso que Jesus, e eu tenho falado muito sobre isto ultimamente, é por isso que Jesus diz, olha, não julgues para não ser julgado. Porquê? Porque temos a tendência de cometer os erros, não é? Se estamos a julgar, se eu estou a julgar aqui ele, tenho a tendência de cometer o erro que estou a fazê-lo. Ok? Agora, isto não significa que eu não tenha um sentido crítico. Sentido crítico para dizer, olha, o Bruno fez mal. Deus ajuda-me a não fazer o que o Bruno fez. Alô? Então, quando eu vir cair o meu irmão, não é para eu apedrejá-lo, é, de preferência, levantá-lo e, em segundo lugar, fazer outra coisa. Aprender com ele e dizer, olha, ele caiu desta maneira, então, ó, Deus ajuda-me a não cair. Porque se ele caiu, eu também posso cair. Se ele falhou, eu também posso falhar. Amém? Sou eu melhor do que ele? Não. Somos feitos da mesma massa? Somos. Estamos todos sujeitos às mesmas tentações? Estamos, sem dúvida nenhuma. Então, conhecermos a nós próprios, aproveitar as forças dos outros e dar as nossas, as tais sinergias espirituais também. Ok? Terceiro lugar, dar-nos bem connosco próprios. Termos uma boa autoimagem
de nós próprios. Quem não crê em si mesmo prejudica os seus relacionamentos. Uma autoimagem negativa pode impedir uma pessoa de ser bem-sucedida. Não é verdade? Então não há razão para nós não termos uma boa autoimagem. Nós somos as pessoas mais lindas que existem à face da Terra. Pega no dedo indicador direito, vira para ti e diz assim, diz o teu nome e diz assim, tu és o mais lindo à face da Terra. Agora vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, e tu és a mais linda e o mais lindo também à face da Terra. Ó irmãos, ouçam, eu sou lindo, mesmo com este nariz assim em V, aqui, eu sou lindo. Ouçam, eu não sou lindo por a carcaça que você vê somente. Eu sou lindo porque Deus habita dentro de mim. Pela pessoa que eu sou. Amém? Claro, com este cabelo e com isto tudo também, não é? Ajuda. Não é? O porte do homem ajuda, não é? Estou a brincar com vocês, mas é isto. Vocês já estiveram com pessoas lindas dizerem que são feias? Eu já estive com pessoas assim, apetecia-me, sabem o quê? Dar uma chapada na cara. Para elas acordarem e verem quão bonitas elas eram. Verdade, verdade, verdade que eu estou a dizer. Ai, sou tão feinha. Isto acontece mais com mulheres. É verdade, com as mulheres. Elas, às vezes, como elas têm aquela obsessão da perfeição. Da perfeição. Está tudo no seu devido lugar. Há aqui crianças, não ouvi. Pressão que os homens exercem. Pressão que os homens exercem. Olha, é verdade, concordo, diz ali, é verdade, concordo. Pressão que os homens exercem. Um seminário de casais a gente fala nisso claramente. Mas tem havido pessoas que têm dito, sou tão feia, não valho nada. Eu digo, poxa, olha bem, olha-te ao espelho como tu és bonita. Vê, repara. Para além disso, lembra-te que foste criada ou criado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Grande valor, um valor sobrenatural reside dentro de ti. Então darmos-nos bem connosco próprios. Quem não crê, já falei. Uma autoimagem negativa, também já falei. O relacionamento mais importante que alguém pode manter é consigo mesmo. Antes de mais nada, eu e tu precisamos ser os nossos melhores amigos. Amém? Sermos amigos de nós próprios. Não é só amigos dos outros, é amigos de nós. Não é só cuidarmos dos outros, é cuidarmos de nós. Não é só valorizarmos os outros, é valorizarmos-nos a nós também. Amém? Mas com humildade. Com humildade. E humildade o que é? É reconhecermos quando eu estou errado e quando eu estou certo. E ter essa capacidade de entender e perceber que eu posso também estar errado e o meu irmão está certo. Ou a minha esposa está certa, o meu filho está certo, o meu colega de trabalho está certo. Amém? Então isto, e o meu filho está a abanar a cabeça como que a concordar. Quantas vezes eu já pedi perdão à minha esposa e aos meus filhos? Muitas vezes, mais do que eu gostaria. Mais do que eu gostaria. Ou vocês pensam que eu às vezes também não tenho que... Quantas vezes? Não é? Quantas vezes? Isto faz parte de outra mensagem. Outra coisa, autocrítica. A primeira pessoa que nos cria mais problemas somos nós próprios. Alguém disse, ao olhar para trás, a minha vida parece uma corrida de obstáculos, sendo eu o maior deles. Você sabe quem é o seu maior problema? É você mesmo. Você é o seu maior problema. Amém? Se tivéssemos que dar uma surra na pessoa que mais dificuldades nos causa, provavelmente viveríamos cheio de nódoas negras. É verdade. O que é que nos pode livrar disto? Sermos honestos em relação aos erros que cometemos, aos atalhos que tomamos, aos problemas que enfrentamos. Vamos enfrentar os problemas. Não vamos esconder a cabeça. Cada vez que nós fazemos como avestruz, escondemos a cabeça, sabem o que é que acontece?
nós só pioramos os problemas. Nós retardamos-los, atrasamos a solução deles. E às vezes acontece que quando nós vamos pegar neles, já não há nada para pegar. O próprio problema que nós não resolvemos atempadamente, deu conta de si. Eu ia fazer aqui uma analogia daquelas feias, que nós íamos entender bem, que têm a ver com determinadas doenças e coisas desse género, mas vocês são bons entendedores. Vamos criticar-nos a nós próprios, mas vamos dar-nos oportunidade de crescer também. Eu tenho oportunidade para crescer. Eu quero viver, ouça, eu quero fazer parte de uma igreja, e a igreja é esta, em que eu posso errar e ainda assim vocês não me atiram pedras. Eu quero viver numa igreja onde haja um ambiente seguro, em que se eu partilhar alguma coisa, vocês souberem, conhecerem as minhas fraquezas, ainda assim porque conhecem as minhas fraquezas, me respeitam, me admiram, me valorizam. Isso é um ambiente seguro. Amém? E que eu quero crescer num ambiente em que se eu digo, olha, pá, eu tenho esta falha, o meu irmão não vai usar isto contra mim como uma arma de arremesso. Antes, pelo contrário, vai dizer, olha, essa é uma área fraca tua, pois essa é a minha área forte. Junta-te a mim, nós os dois, com as tuas áreas fortes e com as minhas áreas fortes, então eu cubro as tuas debilidades e tu as minhas, então podemos caminhar juntos. Alô! Vocês entendem o que eu estou a dizer? É para isso que existem as equipas. É para isso que existem. Para cada um conseguir cobrir os erros e as fraquezas dos outros. Ora, passando à frente. A primeira pessoa que precisa mudar, é o ponto 5, sou eu mesmo. Diga lá comigo, a primeira pessoa que precisa mudar és tu. Por acaso eu disse que era para vocês dizerem mesmo os outros, que era o errado. A primeira pessoa que precisa mudar és tu, Bruno, não sou eu. És tu. Não, a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Eu li uma coisa que me tocou no meu coração, vou dizer assim. É algo escrito numa abadia, lá na Inglaterra, de um bispo anglicano, e está escrito lá no seu túmulo. Ele viveu no século XVI, e tem as seguintes palavras. Diz assim: quando eu era jovem e livre, minha imaginação não tinha limites. Sonhei que mudava o mundo. Cresci, fiquei mais sábio e descobri que o mundo não mudaria. Por isso, de alguma forma, reduzi os meus planos e decidi mudar só o meu país. No entanto, isso também parecia impossível. Conforme me aproximei do final dos meus dias, numa última e desesperada tentativa, pus-me a mudar apenas a minha família. As pessoas mais próximas de mim, mas, ai de mim, não consegui. E agora, no meu leito de morte, finalmente percebi, se tivesse começado a mudança em mim, então o meu exemplo mudaria a minha família. Esta inspiraria e incentivaria a mudar o meu país. E quem sabe, talvez pudesse até mudar o mundo. Vocês perceberam? Nós queremos começar de lá para cá. Começa-se do mais longe até chegar a nós. A responsabilidade é do que está mais distante. Mas não é assim. Começa por nós. Começa por nós. Eu não posso mudar ninguém. Mas eu posso mudar-me a mim. Com a ajuda de Deus, com esforço, com determinação. Eu posso. Eu não posso mandar na vontade de ninguém. Mentira ou verdade? Mas eu posso mandar na minha vontade. Ponto 6. A primeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu. E ponto 7. Se eu quiser crescer, eu tenho que ter um compromisso. Compromisso com Deus, em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E tenho que ter um compromisso com a minha igreja. A igreja existe para nós termos um compromisso com ela. Amém? Aqui há um tempo atrás eu escrevi um artigo que chamei Benfica. E chamei Benfica de propósito. Leiam esse artigo, porque fala de compromisso.
ok? Eu conto-vos a história de eu ser um benfiquista, mas sou um benfiquista daqueles sem compromisso com o Benfica. E o intuito é dizer-nos a cada um de nós, sejam cristãos com compromisso com a igreja. Amém? Não sejam benfiquistas como eu. Última coisa, compromisso com Deus, compromisso com a igreja. Acho que eu disse mal, não sejam benfiquistas como eu, querendo trazer uma imagem no aspecto espiritual em relação à igreja. Ou seja, a falta de compromisso com o Benfica caracteriza-me como um adepto, simplesmente, não é? Na igreja que não sejamos adeptos, que sejamos pessoas que estamos lá de corpo e alma. Amém? Que possamos dar o nosso melhor, que possamos fazer o nosso melhor pelo reino de Deus e pela igreja. E também compromisso com os nossos pastores. Ninguém cresce sem um compromisso com os seus pastores. Se você não tiver compromisso comigo, com a minha esposa, se você não tiver compromisso com os seus pastores, você não cresce nunca. Jamais. Jamais. Ok? Porque compromisso implica prestar contas, implica, às vezes, derramar o coração. Às vezes, compromisso implica um puxão de orelhas também. Eu não disse há pouco que crescer dói. Dói ou não dói? Como é que os vossos filhos crescem? Não toques ali, não mexas ali, não vás ali. Ele foi, como é que é? Não há assim um sacudir da poeira, às vezes. Às vezes há famílias que não usam esse processo, estão em todo o direito, não é? Estão com todo o direito. Mas se não houver assim uma sacudidela, há uma sacudidela verbal. É ou não é? E dói. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto. Custa-me. Mas faz-nos crescer. Queremos crescer mesmo? Eu acho que nós não... Acho que depois de falar isto, acho que nós já vamos mudar um pouquinho de ideias. O que é que vocês acham? Mudamos de ideias, não mudamos de ideias? Estou mesmo a concluir. Vou passar ali algumas coisas e vamos concluir. Querido, vocês querem mesmo crescer depois de eu ter falado de que crescer significa mudar? Quer mesmo? Quantos é que ainda querem? Então vou concluir. Vou mesmo para o fim, vou passar aqui ia falar sobre Paulo, ia falar sobre outras coisas, vou mesmo para o fim. Um famoso filósofo comunista, ele disse o seguinte: não sei muito a respeito deste homem, mas sei que toda a sua vida transmite esta mensagem. Está a falar de Jesus. Qualquer um, a qualquer momento e em qualquer lugar, pode dar início a um novo futuro. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus da esperança. Este é o Jesus que projeta o futuro. Este é o Jesus que não se retém nas nossas falhas, nem nos nossos erros, nem nos nossos tropeços. Este é o Jesus que nos vai buscar ao abismo. Este é o Jesus que nos vai buscar à sarjeta. Este é o Jesus que nos vai buscar, seja lá onde nós estivermos, porque nós somos muito preciosos para Ele. Somos e chegamos a Ele como diamantes em bruto, é verdade, mas o valor intrínseco está lá. Todo o valor está lá, só precisa ser polido. E o processo de polimento é aquele que não acontece em mais lado nenhum. Ninguém em qualquer outro lugar te pode dar, a não ser que tu estejas no lugar certo. E o lugar certo é estares introduzido no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, tu tens a oportunidade de crescer. Tens tanta oportunidade de crescer como tens tantas oportunidades de fazer faísca com os teus irmãos. Mas às vezes quando estás a fazer faísca com o teu irmão, também estás no processo de crescimento. Às vezes é desagradável, não é bom, mas até as faíscas nos fazem crescer. Amém! Querido, não te contentes.